Olá, sejam bem-vindos à página no YouTube da Casa de Oração Espírita André Luiz. Meu nome é Carlos e junto com vocês, hoje nós iremos fazer o Evangelho no Lar. Para dar início, iremos fazer uma prece, depois aleatoriamente abriremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? Vamos lá? Mestre Jesus, Maria Santíssima, Espiritualidade de luz, agradecemos mais esta oportunidade de estarmos aqui para estudarmos os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus vai nos apresentar em mais este momento. Que essa tua luz divina abençoe todos nós, que possamos ser instrumentos da tua paz, Senhor, e principalmente que possamos perdoar, ser humildes, caridosos, sermos os teus servos nessa grande seara que é, Senhor, estarmos encarnados para o nosso melhoramento moral e espiritual. Que a paz esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Item 4. Os últimos serão os primeiros. Erasto, Paris, 1863. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade, ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide, que Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. Ide, homens que sois grandes perante Deus e que, mais felizes do que Tomé, credes sem querer ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marcha, pois, para a frente,
grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos, se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. Eu vou parar por aqui, porque ele é um pouco mais longo, né? E o nosso evangelho tem que ser de uma forma mais curto, para que a gente possa só falar um pouquinho. Então, o evangelho de hoje está nos falando sobre os últimos serão os primeiros. É bem interessante, eu vou já começar por algumas partes, quando ele fala nessa questão de que nós, né, seres humanos, nós encarnados, temos muito o culto do bezerro de ouro. Você vê que essa mensagem foi passada para nós em 1863. E até hoje, quantos de nós dão mais valor, né, ao dinheiro do que coisas mais importantes, como ajudar ao próximo, né? Quanto sermos caridosos, piedosos, benevolentes, né? Até hoje em dia, mais de 150 anos depois, ainda há tantas pessoas que continuam tendo culto ao bezerro de ouro, né? Colocando os bens materiais acima dos bens morais, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso hoje, primeiramente, em relação ao que valor nós estamos dando ao dinheiro. O dinheiro é importante? Sim, mas ele é uma forma de nos auxiliar. Nós não podemos viver em função dele. Ele nos ajuda a termos uma qualidade de vida, mas ele também nos proporciona, né, que a gente possa auxiliar os nossos irmãos, que a gente possa ajudar aqueles, materialmente eu falo, que estão precisando mais, né? Quantas vezes você foi no supermercado e em vez de comprar 3 quilos de feijão, você comprou 4, para que um pudesse ser doado para um irmão necessitado? Às vezes eu fico pensando, quantas vezes nós, despretensiosamente, fizemos uma cesta básica para as pessoas que trabalham nas nossas casas? Não é verdade? É bom que a gente tenha muito isso em mente. Se a gente começa a auxiliar quem está mais próximo, essa corrente vai aumentando, né? Nós percebemos na comunidade que a Casa de Oração Espírita auxilia, que é lá no povoado Cajueiro, o quanto eles são solidários, o quanto eles se auxiliam, né? A gente ouve muitas histórias, porque a gente acaba escutando algumas coisas, quando alguém diz, eu hoje não vou querer a sopa, dê para fulano. Ou muitas vezes, não, eu não gosto de sopa, deixa aí para poder dar a alguém que precise mais, né? Você vê que as pessoas menos favorecidas têm, às vezes, muitas vezes elas têm mais consciência em relação ao outro, a auxiliar o outro, a dividir, do que nós, que temos mais bênçãos de Deus em relação a isso. Mas que a gente saiba que nós iremos prestar contas, né, de tudo aquilo que recebemos. E nem esse lápis me pertence. Se Deus quiser, ele vai embora. Então que a gente também tenha isso em mente. Os bens materiais não nos pertencem, porque nem o nosso corpo nos pertence. Nós temos o dever de cuidar dele, né? Porque o nosso espírito está, né, encarnado nele, temos o dever de cuidá-lo, né, de ter uma vida saudável, cuidando do nosso corpo. Mas quando Deus nos chamar, o corpo vai ficar, minha camisa vai ficar, tudo vai ficar, esse lápis. A única coisa que a gente vai levar é o bem que a gente fizer. E aí eu peço todas as desculpas, porque eu acabei me lembrando de uma passagem do Evangelho, que não é essa que a gente leu, que fala muito sobre a questão do rico e do pobre. Deus pediu que todas as tarefas, tudo que o rico e o pobre fizessem durante a encarnação, fossem colocados em sacos. E assim foi feito, como
a espiritualidade superior determinou. Depois que eles desencarnaram, foram pesados, né, os sacos de ambos. E aí Deus, do lado de cada um, pediu que trouxessem os sacos. Vinha um saco daquele jeito, arrastando o barulho do metal, do ouro, como diz aí do bezerro de ouro, do ouro, da prata, né, da joia. Chega, fazia aquele barulhão aos nossos ouvidos. O rico logo disse, esse é o meu. Fui bom em vida, doei, então esse é o meu. Já o pobre tinha aquele saco, tadinho, levinho, aquele saco murcho, quase sem nada. E Deus pediu então que fossem pesados. E a surpresa maior foi que o saco do pobre, né, acabou pesando muito mais. E o do rico, que era cheio de metais, se elevou. E aí, que estranho, Deus então diz para o rico, fizeste caridade, é verdade, mas deste esmolas, nada lhe faltou, deste sempre para ver seu nome figurar nos templos, ou seja, para sempre ouvir espalhar, fulano faz caridade, fulano é maravilhoso, fulano isso. Esse saco ficou muito leve, o que estava cheio de metais. E aí Deus disse, já recebeste a tua recompensa na terra. Ou seja, volta a reencarnar para poder que você aprenda a dar valor e a utilizar de forma correta o que lhe foi dado. Olhou para o pobre e disse, o pobre disse para Deus assim, não pude dar muito. Deus disse, é verdade, meu filho. Não deste muito, mas o que deste, foste de coração, até te privares de algumas coisas para poder dar para o seu irmão. Então, vai receber aqui a tua recompensa no céu. Para que a gente tenha ideia que, além dos bens materiais, o pobre também deu um sorriso, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, um incentivo para o irmão que precisava sair de uma depressão, sair de uma tristeza. Isso o pobre fez. E ele, sim, era que estava praticando a verdadeira caridade, né, com os nossos irmãos. Que a gente tenha em nossa mente amar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus e a espiritualidade sobre todas as coisas, e também fazer com o outro o que a gente gostaria que fizessem conosco. Então, que essa paz e essas reflexões estejam no seu coração, né? Leve a paz para os seus lares, para os seus ambientes de trabalho. Estamos vivendo momentos difíceis, de isolamentos extremamente necessários, porque quando eu me isolo, quando eu uso máscara, quando preciso sair, eu estou, na verdade, protegendo o próximo. Então eu estou sendo caridoso para com o próximo. E outro, quando faz isso, está sendo caridoso comigo. Vamos quebrar essa corrente de orgulho, de egoísmo, de vaidade. Vamos pensar mais nos nossos irmãos. Para encerrar, vamos fazer a nossa prece final. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade de mais este Evangelho. Que essa tua luz abençoe os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, os nossos entes queridos e, principalmente, que essa tua luz vá para todos aqueles que clamam a sua ajuda, Senhor. Que o teu coração puro e repleto de bênçãos nos abençoe, nos ilumine e nos proteja, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado por estar aqui conosco, que a paz de Jesus esteja com você, com a sua família, que esteja no seu lar e que você seja instrumento de Jesus, de Maria Santíssima e da espiritualidade superior, hoje e por todo sempre, assim seja. O meu abraço fraterno. Até logo.